quem traz as atualizações da agenda econômica é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Vamos lá. O Marco, conta então já para a gente os destaques da agenda dessa semana. Pois é, acho que depois de uma semana mais agitada que a gente teve semana passada, a gente tem uma agenda até que relativamente esvaziada, que no fim acaba, na minha visão, sendo potencialmente positiva para os ativos, já que a gente tem visto em maio, pelo menos, o humor dos mercados, né, globais aí dando uma melhorada. Mas enfim, falando de 3 eventos que eu vou olhar com o maior carinho, a gente tem a ata da última decisão de juros do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, mas que eu acho que ela nasce meio velha, já que teve informações mais importantes aí depois da decisão. Tem a própria questão da desoneração, que você acabou de salientar, né? Acho que o governo primeiro precisa votar o acordo que foi feito ali entre o Pacheco e o Haddad, e o governo também tem que dizer para a gente, como você frisou, né? A gente vai reonerar os setores ao longo de 2025 para frente. Então, 2024 não vai ter nada, então o governo tem que achar aí. Ele contava com dinheiro já em 2024 dessa reoneração, como não vai ter, ele tem que dizer para a gente de onde vai vir então a compensação tributária disso, né? Enfim, fiscal. E por último, acho que tem toda a discussão ainda de Rio Grande do Sul, né, do lado econômico. O governo disse para a gente, né, o Haddad disse que o presidente Lula ainda vai trazer novas medidas ao longo dessa semana. Então, acho que essencialmente são esses 3 os grandes eventos aí da semana. E falando agora de inflação americana, né, que saiu semana passada e trouxe um alívio nos juros. Nesse sentido, você acha que o dólar pode também trazer uma trégua? Pois é, acho que esse foi um dos eventos, né, quando eu falei que essa ata pode nascer velha, já que a adesão de juros dos Estados Unidos foi lá atrás, um dos eventos importantes foi justamente essa inflação, né, dos Estados Unidos que saiu semana passada. Ela segue alta, né, per se é uma inflação ainda alta, só que ela trouxe um alívio, porque deu, pelo menos como ela vem em linha com essas expectativas, um pouquinho abaixo até, você tira um pouco daquela discussão que era um risco, né? Não era o cenário básico, mas o risco de alguns diretores quererem discutir alta de juros nos Estados Unidos se viesse, né, pelo 4º mês seguido uma inflação mais salgada. Então, assim, foi interessante esse ponto, né? Então, primeiro, para discutir dólar, a inflação veio mais baixa, então realmente dá uma aliviada nos juros dos Estados Unidos. Fora isso, a atividade americana está mostrando uma carinha de dar uma esfriada, ainda é saudável, mas dá uma esfriada. Então, se a gente juntar a inflação mais baixa, uma esfriada na atividade, acalma os juros americanos, isso deveria sim conversar com um dólar mais baixo. A gente está, né, vivendo aí com dólares a 5,15, às vezes 5,10. Então, acho que a combinação dessas duas coisas conversa com o juro americano, que pode ser mais baixo, e conversa com o dólar mais baixo. Acho que, não entendo que é rápido esse movimento, então é uma discussão ainda, né, ao longo do período aí, mas eu imagino um câmbio, por exemplo, um real dólar mais baixo, por exemplo, no final do ano, do que a gente está vendo agora. Então, a gente chegou a ver, né, a 5,20, 5,25, agora já está de volta no 5,10, acho que paulatinamente essas coisas vão acalmando, conforme, de novo, o Fed consegue voltar a falar em cortes de juros. Agora, você também mencionou, né, a situação triste aqui do Rio Grande do Sul, falando também do Brasil. Você tem visto também os efeitos econômicos, né, da calamidade no Rio Grande do Sul e as medidas de apoio no Estado. O que você traz a respeito disso? Teve algum impacto no relatório Focus divulgado hoje, Marco? Pois é. Primeiro, assim, antes de tudo, né, eu imagino a dificuldade até de se coletar dados, né, no Rio Grande do Sul, tipo, operacionalmente, mas enfim, o que a gente tem visto? Eu acho que um pouco desse PIB mais fraco que você acabou de mostrar no Boletim Focus pode ter a ver com isso, né? Então, aqui nas nossas contas, né, em que pese duas coisas, né, a grande incerteza sobre como as coisas vão se dar e o fato do governo estar se mexendo, então você pode ter uma piora e depois uma gradativa melhora por conta das ajudas. Mas, enfim, aqui a gente tem estimado que o nosso PIB, que hoje está em 2,1%, estimativa para esse ano, e não tem ainda efeito Rio Grande do Sul, ele poderia ser de 0,10 a 0,30 a menor, né? Então, a gente estaria falando de um PIB entre 1,8% e 2% de crescimento esse ano. Então, acho que esse foco já mostra um pouquinho disso. Olhando para o mercado de trabalho, acho que o emprego mais afetado seria o informal, até porque esse suporte fiscal que o governo tem dado poderia ajudar as empresas a darem uma segurada nas demissões formais, acho que é um ponto importante. Olhando para o fiscal, até agora o que o governo já trouxe, né? Porque o governo obviamente tem que ajudar,
mas o quanto ele mais conseguir ajudar sem grandes impactos no resultado primário é melhor até pela sustentabilidade das contas públicas, né? A gente sempre fala de sustentabilidade das contas públicas justamente para quando precisar, como é o caso agora, você ir lá e ajudar. Mas como a gente não tratou bem as contas públicas, numa situação dessa fica nessa sinuca de bico. Mas enfim, até agora o custo fiscal em termos de resultado primário é baixo até, estamos estimando aí uns 15 bilhões, né, de um resultado mais negativo para o governo federal por conta dessas ajudas, uma ajuda necessária, lembrando, mas é limitado. Então, 15 bi é uma boa notícia, você consegue ajudar e não tem um impacto tão grande, mas eu acho que esse número ainda vai crescer bem aí, né? E falando de inflação, a gente tenta olhar as coletas diárias de preço, né, em que pese também, de novo, essa dificuldade que eu imagino de se coletar dados de fato. E até agora, uma notícia boa é que você tem uma pressão de preços de alimentos, alguns alimentos, né, os in natura, etc., mas não é tanto quanto se imaginava. Então, por enquanto, até agora, eu subi minha inflação do ano só 0,10 pontos percentuais. Então, eu tenho um IPCA estimado, um IPCA estimado para esse ano de 3,70, estou subindo para 3,80, mas estou olhando isso, né, diariamente para entender. Então, enfim, o resultado final é um choque adverso, né? Menos PIB, mais inflação, mas tem que entender o quanto dessa ajuda do governo não ajuda você a ter uma recuperação mais rápida num segundo momento, tomara que seja uma recuperação de fato muito rápida dessa calamidade tão triste. Tá certo. Marco, obrigada aqui pelo seu panorama que você traz aqui para a gente de mercado, de economia. Boa semana para você. Obrigado e boa semana para a gente.